Olá, meus amigos, boa noite a todos. Que prazer, que alegria estarmos juntos. Mais uma vez aqui no Núcleo de Estudos Espíritas Caibar Chuta. Uma grande alegria estarmos juntos nesta noite de terça-feira. Que beleza, que maravilha. Aguardando o pessoal chegar aí. Hoje o tema da nossa live é Estudando o Espiritismo. Eu sou Gonçalo Queiroz e vou estar com vocês na noite de hoje, tá? Para a gente falar um pouco sobre doutrina espírita, sobre o que a gente entende por doutrina espírita e como nós podemos melhor estudá-la, né? Para o nosso próprio proveito, para a nossa transformação moral. Esse é o objetivo principal. Então, aguardo vocês chegarem por aí. Uma boa noite ao pessoal que está chegando. Para a nossa conversa de hoje. Para a nossa conversa. Que beleza, hein? Um grande abraço para todos que fazem o Núcleo de Estudos Espíritas Caibar Chuta, para nossa amiga Sueli. Um grande abraço, viu, Sueli? Obrigado pela oportunidade de trabalho, de estudo. É sempre muito bom a gente comentar, a gente falar sobre doutrina espírita. Mauro, meu amigo, boa noite. Feliz também te ver, Mauro. Quanto tempo, né? Obrigado, Mauro, pela oportunidade de trabalho e de estudo. É sempre uma alegria para o nosso coração e uma responsabilidade, certo? Então eu vou fazendo a nossa prece de abertura, tá? Prece inicial, para que a gente possa efetivamente iniciar o nosso tema de hoje, tá? Que é estudando o Espiritismo. Então eu convido todos que assim desejarem a levar o pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, Divino Mestre, querido irmão. É com gratidão e alegria no coração que estamos reunidos em Teu nome, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de estudo. Muito obrigado pelo contato com a doutrina dos Espíritos. Obrigado por esse manancial de bênçãos que se derrama sobre nós, consolando o nosso coração, esclarecendo a nossa mente sobre os nossos deveres e aquilo que nos aguarda no futuro, construindo uma vida melhor para todos nós. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos apoie nas nossas limitações, nas nossas dores, para que possamos caminhar de forma mais segura pela vida afora. Agradecemos igualmente a espiritualidade amiga que nos acompanha. Obrigado por tanto amor, por tanta dedicação, pela paciência e pela misericórdia. E pedimos, em nome de Deus Todo-Poderoso, que o nosso anjo de guarda, nossos mentores, possam nos intuir para que nos mantenhamos fiéis à doutrina dos Espíritos, essa doutrina de amor, de libertação das trevas interiores existentes em nós próprios. Nosso muito obrigado por tudo isso e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Silvana Rodrigues, boa noite, Silvana. Espero que você esteja bem. Então vamos conversar, né, Silvana, Mauro, quem for chegando por aí. Boa noite, Sueli. Um grande abraço. Vamos conversar sobre doutrina espírita. O nosso tema de hoje é estudando o Espiritismo, tá? E aí, gente, falar sobre o Espiritismo é sempre muito bom, né? A verdade é essa. Falar sobre o Espiritismo é muito prazeroso, porque o Espiritismo toca em pontos profundos da nossa vivência cotidiana, da nossa vivência diária, responde nossos anseios, nossas dúvidas sobre muitos temas, né? Sobre o que até então nós provavelmente não havíamos encontrado explicações em outras filosofias, em outras doutrinas, em outras religiões.
Então a doutrina espírita é muito profunda, muito ampla e consegue sim nos dar um norte seguro para que a gente possa caminhar mais seguro mesmo, de uma maneira mais efetiva, não é? Pela vida, pelos caminhos da vida. Mas é preciso que nós conheçamos bem a doutrina dos espíritos, né? Porque não adianta você professar uma doutrina ou um tipo de fé em que se não conhece com profundidade, né? E quando a gente fala desse conhecer com profundidade, isso vai além do sentido puramente acadêmico. Nós sabemos disso. Né? O conhecer com profundidade é sobretudo com o coração, né? Transformar a criatura humana em espíritos melhores, né? Em homens e mulheres de bem, em espíritos de bem, não é isso? Colocando o que nós conhecemos como autoridade moral, né? A autoridade moral que os espíritos vão adquirindo ao longo aí da sua caminhada evolutiva. Edna, boa noite, seja bem-vinda. Pessoal, só me confirma se o áudio tá bom, tá certo? Eu esqueci de perguntar no início, mas se tiver aí com alguma intercorrência, vocês informam, tá certo? E aí, gente, conhecer a fé que a gente professa, né, o tipo de filosofia que a gente exerce, né, é muito importante para que a gente não incorra aí em certos equívocos que já prejudicaram bastante os homens e mulheres de fé na história da humanidade. Obrigado, Sueli, pelo retorno. Muito obrigado, minha amiga. Então, Sueli, é importante que a gente conheça a fé espírita para que nós não incorramos em determinados equívocos, né? Um dos grandes problemas da humanidade são os religiosos. É isso? Os religiosos. Foram os religiosos quem mandaram crucificar Jesus, né? A gente fala muito dos romanos que crucificaram efetivamente, mas amando ou a pedido dos religiosos, né? A tradição cristã vai comemorar essa semana aí como a Semana Santa, né? Então é bom a gente se atentar. Rapaz, começou a cair uma chuva aqui, espero que a internet não oscile, tá? Tá chovendo muito aqui agora, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Então, gente, como o Espiritismo é sim um tipo de fé e tem um viés religioso, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, é muito importante que nós conheçamos bem a doutrina. E aqui eu já faço uma primeira pergunta, e aí cada um vai analisar, vai reflexionar, né? E vai responder a si mesmo. Para você, o que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? É uma religião? Seria uma filosofia? Talvez uma ciência? Os três? O que é? No último censo, né? Em 2022 nós tivemos lá as perguntas. Qual a sua religião? Tinha lá a opção espírita. O espiritismo pra gente seria uma religião? Será que essa discussão, na verdade, ela é importante? Será? Nós vamos trazer aqui definição do próprio Allan Kardec, ou definições, tá? Do próprio Allan Kardec. E nós vamos entender por que no Brasil o espiritismo toma esse viés religioso. É que, inclusive, nós achamos necessário mesmo. Pelas próprias características, Alcione, do povo brasileiro. Boa noite, paz e bem. Nós entendemos. Mas é preciso não esquecer do espiritismo em sua origem, em suas características primeiras, porque elas devem perdurar. Nós estamos falando de uma doutrina que ela é progressiva.
Ela tem que progredir. Em compensação, ela não pode parar no tempo e se apegar a aspectos puramente ou meramente religiosos. Isso não pode acontecer. Sabe? E para que isso, para que nós consigamos colocar a doutrina espírita realmente como progressiva, nós precisamos entender bem seus caracteres, suas características. Allan Kardec, na obra O que é o Espiritismo, lá no preâmbulo, ele vai tratar ou definir a doutrina espírita como a ciência, olha só, a ciência que estuda a natureza, a origem e a destinação dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Espera aí, Allan Kardec define a doutrina espírita como ciência? É preciso entender isso, porque no meio espírita nós temos muitos adeptos falando que a doutrina espírita ela está alicerçada, né, num tripé: ciência, filosofia e religião, não é isso? Mas é preciso que nós entendamos cada característica em seu devido lugar. E por que Allan Kardec vai definir a doutrina espírita como ciência? Ele não define como um tripé, ele define como ciência, com consequências filosóficas e morais. Né? Uma ciência que seria a ciência da alma, não a ciência material ou as ciências materiais, né? Filosofia não, desculpa, astronomia, física, química, biologia e etc. Essas ciências materiais não, isso aí fica a cargo das leis materiais, né? O estudo das leis materiais. A ciência espírita estuda a ciência da alma, as leis da alma, a origem, a destinação, a natureza da alma. Certo? Eu já ouvi alguém falar assim, mas ciência? Sim. Sim, uma ciência. Porque no seu meio de elaboração, a doutrina, ela foi elaborada exatamente como as ciências materiais. Vamos entender também o porquê isso. Mas só para ficar claro, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, agora uma já das obras fundamentais da doutrina, das obras básicas, está lá escrito no capítulo 1, eu não vim destruir a lei. Mais uma definição dada por Allan Kardec, dizendo que o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então ele dá a mesma definição lá da obra que é o Espiritismo. Só um adendo para o que ele vai chamar de ciência nova. Ciência nova na Terra, né, em termos científicos. Mas nós entendemos que os fenômenos produzidos pelos espíritos e os próprios espíritos sempre existiram. O mundo espiritual é conhecido de todas as culturas, religiões da Terra. Não foi o Espiritismo quem inventou os espíritos. Mundo espiritual, mediunidade, reencarnação. Não foi o Espiritismo quem inventou isso. Tudo isso faz parte do arcabouço das leis divinas. Ou seja, isso sempre existiu.
Mauro botou o recado aí, quem quiser separe sua água para ser fluidificada durante a palestra. Importante, viu, gente? Fluidificar as águas, tá? Então o Espiritismo não inventa nada disso. Isso aí faz parte do arcabouço das leis divinas. Agora, o Espiritismo é uma ciência nova porque é a primeira que vem realmente estudar no aspecto científico esse arcabouço das leis divinas, de mediunidade, de existência de espírito, de reencarnação, enfim. Sabe? E aí você pode me perguntar, Gonçalo, mas por que ciência? Basta estudar algo para que se tenha uma ciência? Não, não é bem isso. Mas nós vamos entender que o meio de elaboração e prática da doutrina espírita seguiu o método científico. Vou citar exemplos. A primeira coisa que uma ciência faz para poder entender um fenômeno é observar. Observar o fenômeno. Observação de fatos. Então, como eu disse, não foi o Espiritismo quem criou por exemplo, a mediunidade. Não foi. Não foi o Espiritismo quem criou os fenômenos de efeito físico, os fenômenos de efeito inteligente, né? Inspiração, por exemplo, psicografia. Não, a primeira psicografia conhecida na Bíblia, na própria Bíblia, é Moisés, os 10 mandamentos. É com Moisés, né? A Bíblia está repleta de fatos mediúnicos. São visões, sonhos, audiências, aparições tangíveis, né? Vídeo materializações. Repleta. Lá do Velho Testamento até o final do Novo Testamento. Se você tirar isso da Bíblia, não tem Bíblia. Também nas culturas orientais. Nas Índias, na China, sempre se conheceu os fatos mediúnicos. Sempre. Então o Espiritismo não inventa. Ele observa, né? Allan Kardec e seus colaboradores observaram fatos ocorrendo. No caso, as mesas girando no ar, lá nos salões de Paris. Essa é observação. Depois, né? Psicografias, psicofonias, a fala, né? Dos espíritos através de um médium. Então ele observou milhares de manifestações espirituais. Milhares. Só que tem uma diferença de Allan Kardec para outros ou outras pessoas naquela época. A maioria das pessoas estava interessada nos fenômenos por maneira de, sabe, diversão, de curiosidade. Allan Kardec não. Para que ele elaborasse o que seria no futuro a ciência espírita, além da observação, ele precisou fazer experimentações. Como assim? Que história é essa de ter mesa pesada girando no ar? Que história é essa de criaturas, de seres que escrevem em uma prancheta, em uma cesta, ou através de médiuns de psicografia? Esses seres que se denominam inteligências incorpóreas. O que é isso? Então Allan Kardec passou a experimentar os fenômenos. Ele foi além da curiosidade das massas, além da diversão, e ele passou a experimentação dos fenômenos.
Peraí, deixa eu ver, deixa eu tentar entender como é que isso acontece. Tentar entender. E aí ele presenciou milhares de fenômenos experimentando-os, comparando, analisando. Né? Quando ele já tinha uma base de dados sólida, o que ele vai fazer? Ele vai organizar os princípios, Maria Gomes, boa noite. Os princípios espirituais. Na verdade, esses princípios, eles foram fornecidos pelos próprios espíritos. Esse é o caráter divino da doutrina, né? A doutrina espírita tem um duplo caráter, que ele é divino e é humano, né? O caráter divino é porque a iniciativa veio por parte dos espíritos. Não foi Allan Kardec que foi bater na porta do mundo espiritual, não. Foram os espíritos que tiveram a iniciativa de vir se manifestarem. Era chegada a hora, era chegado o momento. E aí esses espíritos fornecem a Allan Kardec os princípios espíritas. Aliás, o que seria, né, denominado princípios espíritas, mas que são os próprios princípios da lei divina. Quais são eles? A existência de Deus é o primeiro. Deus é a causa primeira de todas as coisas, né? A inteligência suprema. Sem ele nada se faria. Então o primeiro princípio espírita é Deus, a existência de Deus. Isso é que os espíritos colocam. O segundo princípio, a imortalidade da alma. Esse ser todo-poderoso cria seres imortais. Somos nós, espíritos. Curioso, Mauro, é que Allan Kardec diz assim, ó, eu dei o nome de espíritos, eu coloquei o nome de espíritos nas obras porque fica mais fácil das pessoas compreenderem. Porque esse nome, espíritos, já existia, né, na história das religiões, das filosofias. Então eu coloquei o nome de espírito. Mas o que os próprios espíritos falam, como eles se denominam, são inteligências incorpóreas. Está lá no livro dos espíritos. Inteligências incorpóreas, né? Então Deus cria essas inteligências incorpóreas. São seres imortais. Esse é o segundo princípio da doutrina. Os espíritos. O terceiro princípio, esses espíritos conseguem se comunicar com o mundo corporal. Mediunidade. Né? Através de um médium, né, encarnado. Mediunidade. É o terceiro princípio da doutrina. Claro, tinha que ser assim, gente. Imagina. A gente ficar separado. Não, isso não existe, gente. Você consegue se comunicar. Às vezes não precisa nem de um médium. Por exemplo, uma prece. Você faz uma prece por um coração amado que já está no mundo espiritual. Você vai estar interagindo com esse ser. Ele lá vai sentir a prece que você fez. Vai ajudar muito, viu? E você aqui na Terra, encarnado, também vai sentir a influência dos espíritos. É o terceiro princípio da doutrina. O quarto princípio, claro, Deus não condenaria um filho seu eternamente ao inferno, não, a sofrer pela eternidade, não. A progressão dos espíritos através das reencarnações. Já disse Jesus, nenhuma das ovelhas se perderá. Para uns demora mais, para outros vai mais rápido, mas efetivamente todos nós um dia vamos ser felizes, praticando o bem. Então é o terceiro princípio da doutrina, né, gente? Progressão dos espíritos através das reencarnações. Pluralidade das existências, né? Temos um outro princípio das muitas moradas, a pluralidade dos mundos habitados. Até parece, né, que Deus iria fazer um universo desse tamanho com milhões e milhões e bilhões e trilhões de galáxias, de estrelas, planetas incontáveis, trilhões de sóis, para só haver vida num planetinha minúsculo. Aí os espíritos dizem assim, o homem terreno julga ser o primeiro em inteligência e em moralidade, mas está muito longe disso. Isso é só vaidade.
Orgulho e vaidade. Não é isso? São os princípios espíritas fornecidos pelos espíritos. Só que Allan Kardec precisou organizar esses princípios de maneira clara, objetiva, metódica mesmo, sistematizada. É o que uma ciência faz. É exatamente o que uma ciência faz. E com isso tudo feito, posto, observação de fatos mediúnicos, experimentação desses fatos, desses fenômenos, com a organização dos princípios espíritas colocada, né? Allan Kardec pôde, enfim, verificar as leis que regem os fenômenos espirituais. Ele pôde verificar, organizar e deduzir as leis que regem os fenômenos. Então hoje, quando aparece um espírito materializado, eu sei o que acontece ali. Porque a ciência espírita me ensinou o que é necessário para este fenômeno ocorrer. Da mesma forma com a psicofonia, a psicografia, a clarividência, a clareaudiência, a mediunidade de sonho, né? A onírica. O que acontece nos processos obsessivos? O que acontece numa transmissão de energias, né? No passe? Na água fluidificada? O que acontece? É mágica? É sobrenatural? Não. Está tudo cientificamente explicado pela ciência espírita. Basta que a gente mergulhe nos estudos. Por isso que Allan Kardec vai definir a doutrina espírita como uma ciência. E não como uma religião. Nem mesmo como apenas uma filosofia. Mas, sobretudo, como uma ciência. A ciência da alma. Que diverge das ciências materiais no seu objeto de estudo. Só. Mas com relação ao meio de elaboração e prática, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí muita gente diz assim: bom, a doutrina espírita é uma filosofia. Gente, a gente tem que ter cuidado com algumas coisas, assim, porque a gente aprende na língua portuguesa, né, aquele fenômeno que a gente conhece como polissemia das palavras, né? São palavras que expressam mais de um significado, que colocam mais de um sentido. Porque se eu for chegar para um aluno do curso de filosofia para falar que a doutrina espírita é uma filosofia, se ele conhecer a doutrina, ele vai dizer que não é. E ele não está errado. Sabiam? Por quê? Porque quando a gente fala que a doutrina espírita é apenas uma filosofia de vida, eu vou dar a entender... Sueli, obrigado, minha amiga. Eu vou dar a entender que eu estou falando de um sistema filosófico, como o sistema de Platão, por exemplo. E qual é a primeira característica de um sistema filosófico, gente? É tentar responder tudo. É a primeira característica. É responder todos os questionamentos da humanidade. E a doutrina dos espíritos não tem essa característica de tentar responder tudo. Olha que interessante, porque muita gente acha que tem, tá? Mas não é assim. Não tem. No Livro dos Espíritos, que é a obra mesmo fundamental da doutrina, nós temos muitas respostas dos espíritos da seguinte forma: nós não sabemos, só Deus o sabe, vocês aí na Terra não estão preparados para determinado conhecimento. Vide, por exemplo, quando Kardec quer mergulhar ali na natureza íntima de Deus.
na compreensão, né, da natureza íntima de Deus. E os espíritos falam: calma, peraí. Não entre em um labirinto que você não pode sair. Você não tem condições nem físicas. Seu corpo não tem sentidos físicos para compreender a natureza íntima de Deus. Aí eles dizem, né, mais na frente: só os espíritos puros veem e compreendem a Deus. Um outro questionamento que Allan Kardec faz: a origem dos espíritos, né? Assim, como necessariamente o espírito é criado? A resposta é: só Deus o sabe. Nós temos algumas informações sobre a natureza, é verdade, a origem também, mas em profundidade só Deus o sabe. A gente sabe que o espírito é criado simples e ignorante, né? Que o espírito em si, ele é criado como um princípio espiritual, né? Que em questão de natureza é uma chama, sabe? Uma energia, um clarão, porque nos falta palavras mesmo, vocabulário e sentidos para definir. Então os espíritos superiores se esforçam para que a gente compreenda na nossa linguagem. É muito difícil isso. Imagina você querer explicar a luz para uma pessoa que é cega de nascença, né? Algo que a gente não conhece ainda, não tem sentido, que a gente nunca viu. Então é difícil. Aí eles respondem assim: bom, a criação mesmo, em profundidade, nesse conhecimento, só Deus o sabe. Então a doutrina espírita não tem a característica de ser um sistema filosófico. Então o que ela é no que tange a filosofia? Bom, ela é a filosofia de uma ciência, que é a ciência da alma, a ciência espírita. Vou explicar. A física tem a sua filosofia. A astronomia tem a sua filosofia. A química tem a sua filosofia. O que é isso, Gonçalo? São as reflexões que nós fazemos do conhecimento adquirido, ou sobre o conhecimento adquirido. Vamos lá. A física descobre tal fenômeno da natureza, no que tange a física. É preciso reflexionar sobre essa descoberta, sobre o que esse fenômeno efetivamente significa para a humanidade. Isso ocorre em todas as ciências. Com a ciência espírita não é diferente. A filosofia espírita tem o papel de reflexionar sobre os conhecimentos adquiridos pela ciência espírita. É uma reflexão, ou deve ser uma reflexão racional. E a interpretação, né, que decorrem desses conhecimentos trazidos pela ciência espírita. Marlene, boa noite, seja bem-vinda. Então essa é a parte filosófica da doutrina. Não é um sistema completo que tem a intenção de responder tudo. Não, mas é uma reflexão racional sobre os fatos descobertos pela ciência espírita. Não criados, tá? Porque a ciência espírita não cria fato nenhum, não. Quem cria é Deus. A ciência espírita descobre, descortina aquilo que sempre existiu, e a filosofia vai reflexionar sobre esses fatos. Reflexionar com qual intenção? Buscando aplicações úteis. É isso. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6 de Perfeitos. Item: os bons espíritas. Reconhece-se o bom espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então a ciência espírita, descortinando os fenômenos, a filosofia espírita, reflexionando sobre o que foi descortinado, tudo isso tem um objetivo: transformar o ser humano em alguém melhor, em homens e mulheres de bem, em espíritos de bem. Aí entra o terceiro caráter da doutrina, né, no que concerne aquele tripé que a gente falou no início, que é o aspecto moral da doutrina, que muita gente interpreta como um aspecto religioso.
que é esse aspecto moral? São as consequências éticas e comportamentais resultantes das reflexões filosóficas. Então a filosofia vai reflexionar em cima da ciência, e a moral, por sua vez, vai pegar o resultado dessas reflexões e aplicar no dia a dia. Vou citar um exemplo aqui, passo a passo. A ciência espírita identifica, através de milhares de casos, eu não estou exagerando, o próprio Allan Kardec falou que estudou milhares de casos. Não foram dezenas nem centenas, foram milhares. Então a ciência espírita, através desse estudo de milhares de casos, identifica que um espírito pode chegar no plano espiritual em maus lençóis, sofrendo, porque não perdoou o desafeto. É um exemplo. Tem outras razões também, mas essa é uma bastante corriqueira, bastante comum. Porque não perdoou o desafeto. Ou sei lá, porque não desapegou dos bens terrenos. Porque desencarnou ainda viciado em alguma coisa. Enfim, são N motivos. E o espírito chega no plano espiritual em uma situação que não é agradável. Vejam bem que não foi a ciência espírita quem criou o fato. Ela observou o fato acontecer. Ela observou. E observa até hoje. Que ela não pode parar. Né? Então a filosofia espírita, por sua vez, vai raciocinar o quê? Vai reflexionar o quê? Bom, esses espíritos estão sofrendo porque estão apegados à matéria, sabe? Porque não perdoaram, porque estão ainda viciados, né, nos prazeres da carne. E aí vão reflexionar sobre isso, racionalmente. Desta reflexão vai derivar a moral espírita. Qual é? É importante perdoar. É importante. É importante não se prender aos bens materiais. É importante vigiar para que a gente não seja presa de algum vício. Isso é a moral espírita. São as consequências éticas e comportamentais, práticas. Ou seja, quando alguém me ofende, eu tenho que me esforçar para perdoar, porque eu já sei que a ciência espírita me mostrou que se eu não perdoar, nossa, eu vou chegar do lado de lá numa situação mais delicada. Aí tem as reencarnações, eu vou voltar com a pessoa, provavelmente. Poxa, eu tenho essas informações da ciência espírita, então como é que eu vou mudar a minha vida? É essa. Ou esse é o aspecto moral da doutrina. Aí tem todo, né? Eu estou citando aqui muito simploriamente. Mas esse arcabouço moral da doutrina espírita, meu Deus. E aí, onde muita gente interpreta aí como um aspecto religioso. Por quê? Aí é que tá. Porque a moral espírita, meus amigos, ela é profundamente cristã. Ela se torna cristã. O espiritismo é 100% cristão. Só que tem uma diferença para as religiões da Terra cristãs, né? As religiões cristãs da Terra. E até algumas filosofias cristãs. Tem uma diferença. Porque as religiões cristãs, se você for perguntar para um católico, por exemplo, para um protestante, por que você é cristão? Não, porque eu acredito na palavra de Deus, de Jesus, né? E onde é que está essa palavra? Está na Bíblia. Está no Novo Testamento. Então as religiões cristãs, elas saem do Novo Testamento, elas nascem de lá. Elas nascem da Bíblia.
A doutrina espírita não. Ela nasce neutra. Ela nasce como ciência. Investigação de fatos. Tem que ser assim. Toda ciência tem que ser neutra em sua origem. Allan Kardec ele não foi perguntando sobre Jesus. Ele não chegou lá nos salões de Paris, nas mesas girantes, chamando por Jesus. Não. Ele foi observar fatos. Então, o espiritismo ele nasce neutro. O que acontece, ou o que aconteceu, é que diante das observações realizadas, dos estudos realizados por Allan Kardec e colaboradores, das reflexões filosóficas e das consequências morais, deduziu-se que tudo o que Jesus falou e fez é verdade. Por quê? Porque Jesus Cristo, como Espírito puro, é a pura expressão da lei divina. Nesse momento, a doutrina espírita se torna cristã. Não porque saiu da Bíblia, mas porque chega na Bíblia. Porque quando ela estuda, pelos métodos científicos, milhares de casos de espíritos que não perdoaram e que estão sofrendo, nós chegamos nas palavras do Cristo. Perdoai 70 vezes 7, Pedro. 70 vezes 7. Quando eu observo milhares de casos de espíritos que estão sofrendo em uma reencarnação, né, de pessoas que estão sofrendo em uma reencarnação atual por males que praticaram no passado, ou seja, que estão espiando no presente, eu chego a um outro ensinamento do Cristo. Embainha a tua espada, Pedro. Quem fere pela espada será ferido. Ou outro ensinamento, cada um segundo as suas obras. E assim a gente se perde, né, nesses inúmeros ensinamentos que a ciência espírita chega lá pelos exemplos práticos estudados pela doutrina. Então a doutrina espírita se torna cristã porque chega lá no cristianismo e na própria Bíblia. E aí, para balizar isso, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec finalmente pergunta, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para nos servir de guia e modelo? A gente conhece a resposta, os espíritos vão responder em duas palavras: vede Jesus. Pronto, ali está atestado a cristandade do espiritismo. Não o cristianismo deturpado, né? Preso a aspectos exteriores, a rituais. Não é esse. Mas um espiritismo, um cristianismo efetivamente mais espiritual, mais puro. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade vem trazer aquela mensagem: é chegada a hora de restabelecer todas as coisas no seu sentido verdadeiro, de confundir os orgulhosos e exaltar os justos. Não que nós, assim, eu pelo menos não sou justo ainda não, tá? Pelo amor de Deus, mas são as palavras do Espírito de verdade no que tange ao objetivo da doutrina. O que ela iria proporcionar? O restabelecimento da verdade, ou seja, a verdade já veio, só foi esquecida, precisava ser restabelecida. Então esse é o aspecto moral da doutrina. Nós só temos que tomar cuidado com uma coisa, gente.
E aqui vai um alerta para nós que fazemos o movimento espírita hoje na Terra. Nós temos que tomar muito cuidado em não transformar a doutrina espírita em um movimento, em um sistema religioso. Pelo amor de Deus. Porque no Brasil a conotação religiosa do movimento espírita ela é muito forte. A gente entende os motivos disso, porque o Brasil é um país extremamente religioso. Talvez, se não fosse isso, o espiritismo não tivesse nem crescido tanto como cresceu no Brasil. Mas é preciso a gente tomar cuidado para não transformar a doutrina em um sistema religioso. Porque os sistemas religiosos da Terra, gente, são falidos. São sistemas equivocados, presos a aspectos exteriores, como já foi dito, a questões materiais. E essa não é a proposta da doutrina. Entende? Nós já vivenciamos, né, muitas e muitas reencarnações, né, em determinadas religiões. E pelas próprias tendências inatas, a gente tende mesmo a querer colocar hoje no movimento espírita aspectos dessas religiões. Só que isso não deve acontecer. A gente tem que ter muito cuidado, muita cautela, de vez em quando parar e pensar sobre o que nós estamos fazendo, realizando dentro do movimento espírita, dentro das casas espíritas a que nos vinculamos. Para que a gente não transforme o movimento espírita em um sistema religioso. O papel da doutrina dos espíritos como ciência é justamente, gente, entre outras coisas, né, entre a transformação moral da criatura, que é a principal, ou o principal papel, mas é também auxiliar as religiões. Auxiliar em quê, Gonçalo? Por exemplo, na compreensão dos seus próprios fenômenos espirituais, na compreensão das suas cogitações teológicas. Vou citar exemplos. Chega lá uma senhorinha, senta no banco da igreja e ela vê a silhueta, né, de um ser com um manto, né, brilhante, né, reluzente na frente dela, assim, que ela julga ser Nossa Senhora. A gente pode falar, é sobrenatural, é o maravilhoso. A ciência espírita, não, calma, não é sobrenatural, não. As leis de Deus são perfeitas. As leis de Deus são perfeitas, elas não precisam ser derrogadas. Porque aquilo que é sobrenatural é o que está além do natural. Esse fenômeno ele é perfeitamente natural, como outros também são. E a ciência espírita explica como ele ocorre. Isso aí, minha irmã, você fala para a senhorinha, né? Se ela quiser ouvir. Isso aí, minha irmã, você teve uma clarividência. O que aconteceu? Aí você vai. Você tem mecanismos para entender. O que é uma clarividência? Se todo mundo viu, bom, é uma materialização. Você tem mecanismos para entender aquilo. Né? A transformação da água em vinho por parte do Cristo. O que é aquilo ali? Sobrenatural? Não. Modificação das moléculas pela atuação moral e intelectual de um ser puro. Tudo o que é material pode ser modificado. É a modificação do próprio fluido cósmico universal. Tudo que é material pode ser modificado. O Cristo pode transformar água em vinho, vinho em água. Por que ele passa lodo, né? Ele coloca saliva na terra e passa nos olhos de um cego de nascença. Por que ele faz isso? Por que ele fez aquilo? Bom, o cego era de nascença, provavelmente não tinha um globo ocular, precisava de alguma matéria-prima terrena, modificação de moléculas com a atuação de um espírito puro, crístico,
Jesus simplesmente constitui ali um globo ocular novo, pela modificação das moléculas materiais. Mas ele precisava da matéria-prima, a terra. Tu és pó e ao pó retornarás. Então tudo isso a doutrina explica, essas, sabe, esses elementos que as religiões ainda tratam como milagres. E as cogitações teológicas? Que história é essa de céu, de inferno, de purgatório? Bom, segunda parte de O Livro dos Espíritos. A vida no mundo espiritual. A vida espírita, né? Não é a vida do espírita, mas a vida no mundo espiritual. Como que os espíritos se relacionam? Como é a vida de quem está bem, de quem não está? Também a obra Céu e Inferno. Obrigado, Edna. Obrigado, Sueli. Como é a vida no mundo espiritual? Será que um espírito feliz pode ajudar um espírito que está sofrendo? Como é que é a vida de um espírito mediano? O que é que ele deve fazer? Será que ele pode progredir? São essas as cogitações teológicas das religiões. Céu, inferno, purgatório. A doutrina espírita vem explicar. Vem explicar. Como ciência. Pelos relatos de milhares de espíritos. Pelas comparações das respostas. Pela análise criteriosa dos dados fornecidos. Então é assim que a ciência espírita atua, ajudando, auxiliando a criatura humana e as religiões. A religião que não quiser se modificar para melhor, que não quiser realmente se transformar, ela vai ficar pelo caminho. A própria Igreja Católica, outrora, na Idade Média, ela acreditava, ela pregava que a Terra era o centro do universo, não era isso? Pois é, ela precisou se readequar quando a ciência provou que a Terra não é o centro do universo. Assim vai acontecer também com os fatos estudados pela ciência espírita. A reencarnação já está aí, para todo mundo ver. Milhares de casos estudados. Comunicabilidade dos espíritos, a própria existência dos espíritos, estudada por demais hoje. Então, se as religiões não quiserem incorporar esses princípios, elas vão ficar pelo caminho. E aí a ciência espírita pode ajudá-las nesse processo. Sabe? Aí tem aquela famosa frase, a doutrina espírita, ela é o futuro das religiões e não a religião do futuro, porque ela própria não é uma religião. Não é? E por fim, gente, encerrando aqui a nossa conversa de hoje, gostei muito das participações, obrigado, viu? Pelas boas energias. Por fim, a própria ciência espírita, ela é progressiva. Allan Kardec, ele fala isso. Ela deve ter este caráter progressivo. Não é progressista, é progressiva. Tem uma diferença de uma coisa para outra. Por quê, gente? Eu fico preocupado também, né? Eu falei da questão do sistema religioso, que nós não devemos ingressar nesse campo. Mas como ciência mesmo, a gente não pode parar no tempo. Que história é essa da gente só fazer reunião mediúnica de desobsessão, gente? Elas são importantes e não podem deixar de acontecer. Sim. Mas, cadê as reuniões mediúnicas de estudo e pesquisa? Cadê o caráter progressivo da doutrina? Ela precisa progredir. Tem coisa hoje que não tinha no tempo de Kardec. Clonagem, fertilização in vitro. Um índice altíssimo de crianças renascendo ou nascendo na Terra com autismo, no espectro do autismo. A gente precisa entender isso à luz da ciência espírita. Entender para quê? Para que a gente possa atuar em cima disso. Então, cadê as reuniões de pesquisa e de estudo? Ah, não, mas ficaram no tempo de Kardec. Bom, então cancela o Livro dos Médiuns. Porque está lá, Guia dos Manuais e Evocadores da Doutrina. Guia dos Médiuns e Evocadores da Doutrina. E tem lá
tudo explicado de como não ser vítima de espíritos sabotadores. Cara, não pode fazer reunião mediúnica de pesquisa porque tem espírito sabotador. Sim, tem, mas também tem o guia fornecido por Allan Kardec para evitar cair nessas armadilhas. Porque se não fosse necessário, ele não as teria publicado. Então o que a gente está fazendo no movimento espírita? A gente está estagnando o movimento espírita. Cuidado! Cuidado! É um alerta que a gente faz, meus amigos. Então, muito obrigado pela presença, pela participação. Obrigado, Benedita, mais uma vez Sueli, Mauro, todos que estiveram conosco. É um prazer imenso para mim. Falar sobre o Espiritismo é sempre muito bom. Alegra muito o nosso coração, não é? E já como prece de encerramento, nós rogamos a Deus Todo-Poderoso que nos abençoe, nos ilumine, nos dê força e coragem para atravessarmos as vicissitudes da vida. Que abençoe aqueles corações a quem amamos, que recebam muita paz, muita luz, harmonia. As pessoas nas ruas, nos hospitais, nos abrigos, nos presídios, que essas pessoas sejam pacificadas, que encontrem uma esperança de viver e que fixem a sua esperança, a sua fé no futuro melhor, no amanhã melhor, iniciando a construção desse amanhã agora mesmo. Pedimos a misericórdia de Jesus para toda a nossa humanidade ainda tão necessitada de perdão, de paz, de fraternidade. Muito obrigado por tudo. Abençoa a nossa semana e esteja sempre conosco, Senhor. Assim seja. Graças a Deus. Vamos aceitar sim, Sueli. Se Deus quiser, estaremos novamente aqui no Núcleo de Estudos Espíritas Caibar Schutel, falando sobre Espiritismo. Um meu grande abraço e uma semana maravilhosa, excepcional para todos nós. Muita paz. Tchau, tchau.